Estou aqui hoje para gravar um trabalho da disciplina de Práticas de Intervenção 2. Esse trabalho ele foi apresentado no seminário que foi proposto pelo curso. Como eu não pude participar, que era no sábado letivo, a professora Betina pediu que eu gravasse então um vídeo explicando um pouquinho do meu trabalho. O meu trabalho ele é sobre depressão infantil em ambiente escolar. Então, vamos conhecer um pouquinho da minha pessoa. Eu me chamo Sabrina Moreira Lopes, eu fiz magistério e fiz licenciatura plena em matemática. Depois fiz pós-graduação em matemática aplicada. Eu trabalho em 2 municípios, eu sou concursada no município de Cidreira e de Tramandaí, como professora de séries iniciais, mas atualmente estou trabalhando como vice-diretora da Escola Tomás José Luiz Osório. Foi onde eu resolvi desenvolver este trabalho. A contextualização da escola pesquisada. Então, a Escola Tomás José Luiz Osório é uma escola bastante antiga, ela foi fundada em 1974, ela teve seu decreto de fundação, mas ela já anterior a essa data, ela já existia, uma brizoleta, que era como chamava na época, com uma sala multisseriada, onde eram atendidas as primeiras crianças da comunidade. Atualmente a gente conta uma média de 420 alunos, com um corpo docente de 27 professores e 20 funcionários. A gente tem uma estrutura bem ampla, a gente tem 10 salas de aula, a gente atende do primeiro ao 9º ano, a gente tem 2 primeiros anos, por isso 10 salas de aula. E a gente tem uma estrutura com ginásio de esportes, biblioteca, salas de informática com computadores, com Chromebooks que podem ser levados para a sala de aula. Dentro da nossa sala de aula a gente já tem as louças digitais que os professores podem trabalhar. A gente tem uma sala de AEE, com a nossa educadora especial, com vários materiais que ela trabalha. A gente tem uma sala de orientação, onde a professora que trabalha lá pode atender com mais descrição dos alunos, com alguns casos mais sérios. A gente tem um supervisor escolar, uma vice-diretora, que sou eu, e uma diretora. Então aqui tem algumas fotinhas da escola. Ali é da fachada da escola, e da nossa sala de informática aqui, o centro da escola, e lá uma atividade que a gente fez com as famílias, com a apresentação dos alunos. A nossa comunidade é uma comunidade que atende bem os chamados da escola, sempre que tem atividades como apresentação de trabalhos, mostra, dia da família, é uma comunidade que está sempre presente, entrega de pareceres. A gente conta com grande parte dos nossos pais aqui presentes, e os que não conseguem estar na data de entrega de notas parecer, vem na semana, nos horários que a gente combina para estar ali tirando esses pareceres e essas notas. Então é uma comunidade que a gente tem um retorno bem legal, que a gente pode contar com eles para várias atividades que são propostas. Então, o meu objeto de estudo, problematização, é como está a saúde mental dos alunos da Escola Tomás José Luiz Osório e quais ações podem ser tomadas no processo de superação dessa problemática. Por que eu escolhi essa temática? Porque, pesquisando, quando a gente está fazendo a contextualização da escola, conversando com os funcionários, conversando com os professores, com a nossa orientadora, a gente viu a necessidade de fazer algo diferente, porque depois da pandemia a gente viu uma crescente, um crescente número de alunos com algum tipo de ansiedade, algum tipo de transtorno. Então, que necessitavam de um atendimento, de um olhar diferenciado. Então, a gente resolveu falar um pouquinho sobre isso dentro da nossa escola e daí já aproveitando este gancho para fazer este meu trabalho. Então, quais as causas, Tem algumas pessoas que têm essa predisposição devido a alguma doença, tem algumas crianças que tiveram problemas familiares ou algum problema escolar, crianças que têm dificuldade de aprendizagem que também acaba gerando essa depressão, e algumas causas por não conseguir algum objetivo, também.
Então a gente viu essa necessidade de estar trabalhando com esses alunos. A gente teve, enquanto estava falando sobre esse assunto num dia na sala dos professores, a gente viu uma pesquisa que nos próximos 20 anos essa vai ser a doença mais comum entre os seres humanos, que vai superar inclusive o câncer e as doenças cardíacas, né? Então assim, é uma coisa muito séria, é uma doença muito séria. A nossa orientadora, né, que é quem tem o principal contato com os nossos alunos quando eles estão em crise, né, ela tem atendido alunos diariamente. Então, assim, ó, é grande a demanda de trabalho de crianças com algum tipo de problematização, né, que gere ou que já está envolvida, né, com a função da depressão escolar. O que a gente tem trabalhado assim, bastante? A gente viu ali no Setembro Amarelo uma oportunidade assim, de fazer algo diferente, de fazer rodas de conversa, fazer momentos, né, de conversa inicialmente dentro da sala de aula, né, com os professores, depois no grande grupo, para que se pudesse trabalhar essa temática e deixar aberto, né, para que os alunos, porque assim, ó, ainda existem alguns preconceitos sobre esse assunto. Então, assim, ó, deixar aberto, dizer que é normal, que hoje em dia muitas famílias passam por muitos problemas, que as famílias não são mais aquelas famílias tradicionais e os problemas do dia a dia, né, vem crescendo. Então, assim, isso acaba influenciando dentro das crianças, dentro do nosso desenvolvimento mesmo enquanto escola. Então, o que a gente tem notado, o que os professores têm notado? As crianças, elas são crianças que têm um rendimento bom e começam a baixar o rendimento, já é um sinal de alerta, já tem, né, algo que deve ser pensado, que pode ser olhado sobre a função de estar acontecendo alguma coisa diferente em casa, está acontecendo alguma coisa diferente na escola, tem alguma problematização de doença na família. Então, assim, já se acende um alerta, né? Então, a gente tem tido esses momentos de conversa. Primeiro iniciamos na sala de aula, né, com os grupos da turma, e depois partimos para uma reunião maior, né, principalmente com as turmas da área ali, das séries de sexto a nono ano, onde se teve um debate mais amplo a respeito, onde alguns puderam fazer alguns relatos do que estava acontecendo. Iniciamos com alguns professores que quiseram fazer alguns relatos de atividades que já geraram depressão, né? E depois esses alunos também quiseram, se sentiram à vontade, se sentiram acolhidos para fazer estes relatos. Então, a justificativa, né? A depressão infantil no ambiente escolar é uma condição muito séria, que afeta além da saúde mental da criança, afeta todo o desenvolvimento dela, né? E por isso, algumas razões para a gente trabalhar isso na escola, né? O impacto negativo causado no aprendizado do estudante, pois a depressão pode prejudicar a concentração, a motivação, a capacidade de aprendizagem e resultado nas notas, né? Então, isso tudo gerando um menor rendimento escolar. Se a pessoa já está predisposta a ter algum tipo de depressão e essa pessoa começa a ir mal também na escola, começa a ser cobrado na escola, em casa, essa criança ou esse adolescente aumenta, né, a condição de ter, sem desenvolver, uma depressão escolar. A depressão escolar pode afetar negativamente as relações interpessoais com colegas e professores, tornando importante o tratamento para melhorar o ambiente escolar. Em resumo, a depressão escolar deve ser tratada para promover o bem-estar, o sucesso escolar e a saúde mental ao longo prazo dos estudantes, né? Ou seja, uma escola saudável precisa de alunos saudáveis. Então, assim, os nossos alunos só vão aprender se eles estiverem bem. Então, precisamos trabalhar a mente dos nossos alunos, né? Trabalhar essa problematização, deixar com que eles consigam expor os seus problemas, né? Para que eles consigam trabalhar. O objetivo geral, né, deste trabalho é promover o bem-estar emocional e mental dos estudantes, proporcionando um ambiente de aprendizado e apoio que auxilie a reduzir os sintomas da depressão, melhorar o desempenho acadêmico e facilitar a reintegração social, desenvolvendo estratégias de prevenção, conscientização
orientação, apoio psicológico e envolvimento ativo da escola, da família e da comunidade em geral. Então, assim, visando também isso, a gente fez um encontro, a gente trouxe um profissional da saúde que falou um pouquinho também, né? Ele reuniu os alunos, a gente dividiu em 2 palestras. Uma palestra para os alunos nos 2 turnos, né? Uma palestra para os alunos de 1º a 5º ano, né? Antes do recreio, depois do recreio no turno da manhã, uma palestra de 6º a 9º ano, porque são públicos diferentes, né? Os pequenos, eles precisam de uma linguagem mais lúdica, e os maiores, né, daí já puderam expor a problematização com uma linguagem mais séria, falando um pouquinho mais firme sobre o que seria realmente desses problemas, né? Também falamos um pouco sobre o bullying, que o bullying também auxilia nessa depressão, né? Porque alguém que não está bem, que começa a sofrer algumas brincadeiras que não gostam por parte dos colegas, essa criança, esse adolescente também pode ter essa predisposição. Então, nessa palestra, né, com esse profissional da saúde, a gente tratou nos 2 turnos, manhã e tarde, dividimos em 4 sessões. 2 de educação ali das séries iniciais e 2 das séries finais, né. Foi bem legal, a gente teve assim uma receptividade dos alunos muito legal. E esse profissional também gostou muito de desenvolver esse trabalho e se propôs a estar desenvolvendo nos próximos anos também com a gente essa atividade. E os objetivos específicos, né, que foi identificar os sintomas precoces, ali que seria começar baixo rendimento, criança que sempre foi feliz, sempre esteve brincando, daqui a pouco anda tristonha pelos cantos, né. Envolver os pais trabalhando em conjunto para garantir que o aluno receba apoio em casa, sugerindo acompanhamento de profissionais. Isso a gente fez também bastante. Alguns alunos que foram diagnosticados ali durante o ano, né, com essa problematização, a gente chamou os pais para esse acolhimento, fizemos essa conversa e a nossa rede municipal esse ano ela nos deu muito amparo assim, em relação a fazer encaminhamentos, né, para psicólogos, fonoaudiólogos, né, para TO. Então, assim, a gente conseguiu encaminhar vários casos para esse atendimento e a gente teve esse retorno na escola, né, que agora, no final do ano, os professores conseguiram nos dar esse feedback dizendo que sim, que tivemos um retorno positivo dessas ações que a gente fez. Promover estratégias de manejo do estresse, ensinando habilidades de enfrentamento e resiliência para ajudar os alunos a lidar com o estresse escolar. Então, assim, a gente desenvolveu também algumas oficinas de jogos, né, para que eles pudessem trabalhar algumas atividades que eles não conseguiam entender através de jogos. E do auxílio, né, a gente sempre procura assim, ó, tem um colega que se desenvolve melhor, que ele tem uma maior habilidade numa disciplina, a gente colocava ele em um certo grupo que tinha mais dificuldade, porque com a linguagem do próprio colega, eles acabaram aprendendo melhor, até na função de tirar dúvidas, que às vezes eles têm um pouco de receio de tirar algumas dúvidas, os professores têm alguns que ainda estão nessa fase assim, da troca ali, né, do bem infantil para já o adolescente, eles ainda têm algumas vergonhas, alguns receios, então assim, não querem perguntar. Então, sendo um colega, eles se sentiram mais à vontade até para desenvolver essas atividades, então isso também auxiliou bastante. Sensibilizar e prevenir, implementando programas de conscientização sobre a saúde, né? Esse trabalho que a gente desenvolveu daí com este pai, né, que veio nos auxiliar, a gente passou para as famílias, né? Inclusive, a gente recebeu um outro profissional que também veio se oferecer para atender os nossos alunos, né? Ele é um profissional que atende particular, mas ele dava o desconto assim, na metade da consulta para quem precisasse, né? Então, assim, a gente teve alguns envolvimentos da comunidade também, já em virtude deste trabalho que a gente desenvolveu. Foi bem legal. Então, assim, eu coloquei alguns referenciais teóricos ali, né, que é um referencial que está em construção, porque esse é um trabalho que a gente continua fazendo, né, dali da Ana Maria Sperme, da Santa Leal Palais, da Zilda Aparecida Pereira e da Eva Gilberti, né, que foram algumas referências para fazer este trabalho. E daí os aspectos metodológicos, né.
Para abordarem a depressão infantil no ambiente escolar, pode-se desenvolver teorias psicológicas, como a teoria cognitivo-comportamental, que explora padrões de pensamento negativo, e a teoria do apego, considerando as relações emocionais da infância. Também é relevante abordar fatores ambientais, sociais e familiares que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão infantil. Estudos sobre intervenção psicoeducacionais e estratégicas de apoio emocional na escola também são importantes para compreender e lidar com esse desafio. Ou seja, foi o que a gente fez, né? A gente envolveu a comunidade, né? A gente abordou essa problemática específica, né? E tentou, da melhor maneira, assim, não solucionar, porque eu não acredito que não é uma situação que se tem uma solução, mas sim amenizar, trabalhar, conviver, né? Amenizar essa função toda que causa a depressão dentro da escola. Então, assim, ó, tornar um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais propício, um ambiente mais acolhedor, para que os nossos alunos possam se sentir mais seguros para estar aqui, queiram estar aqui, né? Gostem de estar aqui e possam se abrir aqui. Então, este foi o meu trabalho sobre depressão infantil no ambiente escolar.